Bom, pessoal, boa noite a todos, mais uma vez, tá? Estamos ao vivo aqui, mais uma aula aqui na nossa maratona de questões para o concurso da Prefeitura de Cedro, tá? Que vai ser realizado no dia 15 de dezembro. Então, estamos aí nessa nossa maratona de questões de informática, só com Supan, tá? Questões quentíssimas, 2023, 2024, tá? Então, são questões que a banca vem trabalhando aí ao longo de um ano e meio, e pelo estudo que eu fiz aqui, as questões são praticamente repetidas, tá? Então, quanto mais exercício a gente fizer aqui, com certeza no dia da prova lá vocês não vão ter nenhuma dificuldade, tá certo? Então, hoje aí eu deixei para vocês aí 20 questões para vocês tentarem resolver. Eu coloquei também aí um materialzinho bônus para vocês, de umas apostilhas, um resumo geral, né? Inclusive tem um aí que é de informática do zero. Essa informática do zero aí, o que é que acontece? Todo o assunto de informática para concurso público, independente de ser do Cedro ou não, vai estar lá, de uma forma resumida e bem colorida, digamos assim. Tá? Então, aquela apostila informática do zero, ela é bem legal para qualquer concurso que você queira fazer. E daí, em sequência, eu coloquei lá o Windows 10, tá? Depois eu vou colocar o Windows 11, que é o material novo que eu comprei chegou, disponibilizado hoje para mim. Então, eu coloquei o Windows 10, coloquei navegadores, coloquei para vocês lá o pacote Office, né? Coloquei também, coloquei com as correio eletrônico. Se me fala a memória, faltou eu botar de segurança da informação. Segurança da informação teve algumas atualizações na LGPD, e aí a apostila que eu tinha, eu notei que ela estava um pouco desatualizada pelo as atualizações. Mas aí nesse pacote novo de material que eu comprei, veio lá a segurança da informação. Então, daqui para sexta-feira eu disponibilizo para vocês segurança da informação e creio que o pacote Office também, o 365, tá bom? Mas o resto, quem já imprimiu como Aparecida, eu acho que se for um ou dois novos, o novo foi muito Aparecida. O resto é quem já tinha da outra aula no concurso da Prefeitura de Salgueiro, já imprimiu, ótimo, tá certo? Só complementa com esse outro que eu vou botar. Mas aí eu coloquei para todo mundo, porque aí entrou nossa amiga Amanda, Marcelo, Cristina, tá? E aí, Fatinha, e aí nada mais justo do que também compartilhar esse material com o pessoal, tá bom? Bom, queria perguntar a vocês se está tudo certo aí. Estamos na nossa terceira aula e eu queria saber de vocês se o assunto está chegando bom para vocês, se a mensagem que está sendo passada aí, vocês estão absorvendo, se está tendo alguma dificuldade. Se não, assim, se não quiserem falar aqui, não tem problema. Depois me diz lá no meu privado o que a gente pode melhorar, o que a gente pode fazer, porque as sugestões são bem-vindas, tá? Então, eu quero que todo mundo fique bem à vontade aqui, que a gente tem uma relação de professor-aluno, mas também de amizade também, tá bom? Então, eu me preocupo muito com o que vocês acham, porque se eu tivesse do outro lado da telinha e pagando também, da mesma forma, eu queria ter esse feedback com o professor, tá certo? Mas até agora eu acho que está tudo tranquilo, está tudo correndo na normalidade, né? Então, nosso encontro aí, nosso pacote são 10 aulas. Hoje chegamos à nossa terceira, então vai começar a coxar só um pouquinho aí, principalmente nas questões de Excel. Pela última aula, notei que vocês estão com um pouco de dificuldade, mas é normal, tá? É como Dona Cris, se não me fala a memória, a Dona Cris comentou na outra aula. Daqui a pouco a gente começa a exercitar e vocês não vão sentir dificuldade. Então, a última aula eu coloquei uma ou foi duas questões e eu vi que vocês estavam com um pouco de dificuldade. Hoje eu acelerei e coloquei mais questões de Excel, mas vocês vão ver, como disse Dona Cris, são questões que não tem bicho de sete cabeças. É só praticar. Aliás, é o seguinte, eu acho que toda matéria, quando você treina, o jogo fica fácil. Independente de ser informática, português, assim, lógico, tá? Agora, se você não tiver uma boa base, se você não treinar, se você não exercitar, fica difícil, né? Por sinal, deixa eu dar uma dica a vocês. Se vocês vão fazer, creio que vocês não vão fazer, mas se conhecer alguém que vai fazer o concurso dos Correios, que coincidentemente é no mesmo dia do CEDO, dia 15, tá? Tem uma matériazinha lá, são 5 matérias do Correio. É português, matemática, informática, ética e conhecimentos gerais.
que é conhecimentos gerais, eu estava dando uma olhadinha, e assim, o conhecimento gerais que o Correio cobra lá, 90% é na parte geográfica, tá? Então fica essa dica aí, dê essa dica aí o pessoal aí. Vai ser simplesmente onde vai quebrar muita gente aí. Porque muita gente está achando que conhecimentos gerais é o que se passa no mundo, né? Envolvendo atualidades e tudo. E lá, pelo que eu estava lendo lá, conhecimentos gerais, para quem é formado em geografia, vai tirar de letra. Que tem muita parte cartográfica, né? Fala da bússola, fala de norte, sul, leste, oeste, né? Do plano cartesiano. Então, assim, se você começar a treinar de agora questões, creio eu que no dia da prova você não vai ficar tão perdido, né? Agora, se deixar para. Porque, infelizmente, a maioria do pessoal pensa assim: ah, já paguei mesmo, no dia eu vou, seja o que Deus quiser. Eu, particularmente, eu não penso assim, não seja o que Deus quiser. Deus vai querer sempre o melhor para a gente. Agora, a gente também precisa se esforçar, né? Então não é simplesmente assim, eu chegar lá, vou levar minha caneta, vou levar uma maguinha, e seja o que Deus quiser. Se for no meu dia, eu passo. Se for no dia que Deus abençoar, não. Deus abençoa a gente toda hora, todo instante. Agora, Deus dá o caminho. A gente também precisa colaborar com Ele, né? Chegar lá, simplesmente olhar para o céu, fechar os olhos e vir um gabarito, não vai vir também assim, não. Agora, dependendo do esforço de cada um, com certeza Deus vai abençoar, né? Então, fica essa dica aí. Se vocês conhecerem alguém que vai fazer esse concurso, diga que foque nessa parte aí, que muita gente vai pegar desprevenida. Essa parte de cartografia aí, de forma, parte de geografia, no modo geral. Certo? Dona Alcinete chegando aqui. Boa noite, Dona Alcinete. Então, meu povo, com certeza, essas questõezinhas que a gente está fazendo aqui, tudo atualizada da Consulpan, eu tenho 100% de certeza que no dia da prova vocês não vão ter nenhuma dificuldade, tá? Não vão ter nenhuma dificuldade. Assim como nossa amiga Verônica, que me deixou muito feliz quando disse que das 5 questões lá em Sergipe só errou uma, eu tenho certeza que agora ela vai acertar as 5, em nome de Jesus. E os demais aqui eu também tenho Amém, é meu certeza. sonho. Não, Meu sonho é fechar todas as disciplinas, assim, tchan, 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 tchan. mas é como eu estou Será que eu dizendo, chego? Deus chega, porque Deus ajuda quem trabalha, né? E vocês aqui, eu falo no modo geral, todo grupo, porque a grande maioria aqui trabalha durante o dia, né? Dona Cris mesmo, eu, particularmente, viu, Dona Cris, eu tiro o chapéu para a senhora, Dona Alcinete aí, uma batalha diária aí, todo mundo, né? Mas as pessoas que eu conheço de perto mesmo, assim, né? E tenho certeza que todo o esforço que estão fazendo, não só com toda terça-feira aqui olhando informática, como as outras matérias, com certeza, nesse dia, vocês vão ser abençoados. Em nome de Jesus. Agora, lógico, né? Tudo ser sua hora. É como eu disse a vocês na última aula aqui. Na última aula eu comentei sobre seu cordeiro. O cordeiro já estava quase 4 anos no Gênesis e chegou a hora dele. Mas por que chegou a hora do seu cordeiro? Porque ele vinha batalhando, né? Então, concurso público, meu povo, concurso público, chega uma hora que, assim, quanto mais você faz e vai treinando, mais vai ficando na sua mente. Principalmente, boa noite, Luísa. Principalmente quando você confere o gabarito, que as questões que você errou e você marca, você assim, pô, essa questão era a letra B e eu marquei a letra A. Aquela resposta que você errou, com certeza fica na sua mente, né? Eu digo por experiência própria. Se você pegar um gabarito e você, pronto, Verônica, se eu perguntar a Verônica qual foi a questão de informática que ela errou no certo, você consegue lembrar, Verônica? Consegue, Verônica? Lembrar qual foi a questão? Ela saiu. Um Então, ó, negócio lá falando sobre os e-mails. tá Espera ninguém vendo? para tu correr. Isso. Tá vendo? Então, Agora assim, eu peço a Jesus para não cair o Excel. pronto. Então, o que acontece? Essa questão que ela, dos e-mails que ela errou, você vê que na hora que a gente pergunta, ela lembra. Agora, se eu perguntar, você lembra das 4 que você acertou? Lembro não. Pronto. Tá dada a resposta. O que você acerta, você não consegue lembrar depois. Mas aqui você erra, você não consegue esquecer, tá? Não consegue esquecer. Então, assim, por isso que diz que concurso não é se passar, é até passar. Porque não é que você faz o cedro. Então, você errou 2 questões, aquelas 2 questões você não erra mais. Vai para um próximo. Como eu botei para vocês aí esses dias, eu coloquei para vocês aí um link
do governo do estado de Pernambuco, com todos os concursos de prefeitura abertos no estado de Pernambuco. Inclusive tem a Frânio aí, perto de vocês aí. Então, assim, quando você começa, faz aquilo, faz na sequência. Então, o que você errou, você não esquece mais. Por isso que se diz que a gente tem que treinar, 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 até chegar à exaustão. Porque vai chegar uma hora que você treina tanto, resolve tanta questão, e quando você começa a ler a pergunta, você nem termina a pergunta, você já sabe a resposta. Então, por exemplo, vou dar só um exemplo para vocês aqui. Quando a gente fala sobre segurança da informação, sobre vírus, a gente fala assim na pergunta, que a máquina ela foi infectada, mas aí a pessoa que infectou a máquina ela cobrou um resgate. Quando a gente fala em resgate, todo mundo que faz concurso público e estuda sabe que se cobrar resgate, a resposta é ransomware. Então, de tanto você fazer, você começa a pegar os bizus e os detalhes, entendeu? E assim por diante. Então, com certeza vocês estão no caminho certo, tá? A gente vai resolver 200 questões de informática, e cada um encontro da gente são 20, tá? Então, vamos resolver 200 questões de informática, fora o simulado que a gente vai realizar na sexta-feira, antes da prova, tá bom? Então, tenho certeza que todo mundo vai estar preparadíssimo aí, sem sombra de dúvida, tá certo? Então, sem mais delongas, vamos embora aqui para nosso exercíciozinho, certo? Vamos ver se vocês acertaram, se fizeram aí. Vamos embora. Tá todo mundo aí, papel e caneta na mão? Pronto, beleza, vamos embora. Primeira questãozinha aí, fala sobre as extensões. Se vocês perceberem, na última aula também, eu coloquei uma questãozinha de extensão. Quando eu comecei a fazer a garimpagem das questões da Consulpan, o que é que eu percebi? Que geralmente um concurso sim, dois não, eles colocam questões de extensões. Então, por que não a gente vê mais questões de extensões, né? Vamos embora. Então, ó, o que é que ele diz aí na primeira questãozinha? Que o usuário de um computador abre o conteúdo de um CD antigo, tá? E ele percebe que há somente um arquivo com extensão AVI, ok? Aí ele diz, o que ele visualizará ao abrir o arquivo é um documento Excel, uma imagem, um documento Word ou um vídeo. Olha só, o que é que você tem que se preocupar aqui? Na extensão. Tá? Então, o que acontece? A gente deu alguns bisus para vocês na última aula, que dizia o seguinte, se vier docx, qual é a extensão? Qual é o arquivo? Word, né? Se vier PDF, qual o arquivo? O arquivo PDF, arquivo de leitura. Então, vocês já começaram a pegar o bisuzinho aí. Então, para ser um documento no Excel, ele tinha que vir XLSX. Espera aí que esse S ficou feio demais. Certo? Eu só corrigir aqui. XLSX. Tá? A gente viu na última aula isso. Se fosse um arquivo de imagem, vinha JPG, tá? Ou JPEG. Vimos isso na última aula. Para ser o Word, DocX. DocX. Certo? Agora, AVI é uma extensão para vídeos, tá? É uma extensão de vídeo. Então, quem marcou a letra D aí, tá de parabéns. Então, tanto extensão AVI, quanto a extensão, deixa eu colocar aqui para vocês anotarem aí, quanto a extensão MP4, tá? MP4 também é uma extensãozinha de vídeo, tá certo? Então, qual a diferença, professor? A diferença é o seguinte, por exemplo, se você salvar uma extensão em AVI, tá? Ela só funciona no DVD ou no computador. Então, se você tiver uma mídia, se você tiver uma multimídia no seu carro, né? Uma multimídia, a telinha no seu carro lá, e você gosta de viajar,
escutando aí assistindo um louvor, ou assistindo um show que você gostou, se você baixar esse show e você baixar com a extensão AVI, não vai rodar na sua multimídia, tá certo? Não vai rodar na multimídia. Só vai conseguir rodar no computador, tá? Ou se você botar ele num DVD e botar num computador para rodar. Agora, se você tem uma multimídia no seu carro, tá? E você quer viajar assistindo um show que você acha legal, acha bacana, você precisa baixar esse show com a extensão MP4. Beleza? Essa é a diferença para a AVI. Dúvidas? Tudo certo, né? Vamos embora. Segunda questãozinha aí, o que é que fala? Sobre o Word, né? Está lá no seu edital, lá no pacote Office. Ele diz o seguinte: dominar as técnicas avançadas de edição de documentos no Microsoft Word, ele é fundamental para garantir a eficiência na produção de conteúdo, ok? Aí ele diz, dentre os diversos recursos disponíveis, a aplicação correta das opções de formatação e layout pode fazer toda a diferença na apresentação final do seu documento, tá? Nesse contexto, é importante conhecer não apenas as funcionalidades básicas, mas também as técnicas avançadas de edição que podem otimizar o processo de criação é, de documentos profissionais, tá? Aí diz, trabalhando com um documento extenso do Word, marca a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para facilitar a organização e visualização do conteúdo, permitindo ao usuário focar em seções específicas do texto. Então, o que acontece? Ele está dizendo que você está acostumado a ver lá o Word nas configurações básicas, né? Arquivo, inserir, revisar, mas ele está dizendo também que dentro do Word existem algumas técnicas avançadas, tá? Existem algumas técnicas avançadas. Você precisa ter conhecimento. É para isso que eu coloquei para vocês aí hoje um arquivo com um bizu de Word e Excel, tá? Eu vou colocar para vocês também se eu não coloquei, eu vou colocar para vocês. O pacote Office, né? Vou colocar o mais atual, que é o 365. Tá? Que tem Word, Excel, PowerPoint e assim por diante. Beleza? Mas o que é que eu preciso que vocês façam? Questões de Word e Excel, o correto é o aluno tá com ela na mão, com a apostila e com o computador ligado, para você treinar. Porque se você não treinar exercitando, você não consegue memorizar. Tá? São muitas teclas de atalho, são muitos abas, e você acaba se confundindo às vezes. Então, essa é a dica que eu dou para vocês, tá bom? Mas, de qualquer forma, vamos ver aí o que seria aí essa questãozinha. A letra A diz o seguinte, né? O que é que ele está dizendo aqui? Marca a alternativa que apresenta o recurso mais adequado para facilitar a sua organização e visualização do conteúdo, permitindo que o usuário foque em seções específicas. Então, a palavrazinha-chave aí, a cerejinha do bolo é onde ele diz específica do texto. Então, ele não quer focar o texto todo, ele quer focar apenas seções específicas do texto, tá? Então, ó, letra A diz o seguinte, que você precisa criar uma tabela de conteúdo, tá? No início do documento para facilitar a sua navegação, certo? A letra B diz o seguinte, que você deve utilizar o recurso de marcação de revisões para destacar partes importantes no documento. A letra C, ele diz que aplicar diferentes cores de fontes em seções específicas para desfazer informações importantes. A letra D diz que você deve utilizar a função de agrupamento de texto para ocultar seções menos relevantes do documento. E a letra E diz que você deve dividir o documento em vários arquivos menores que facilitem a edição. Olha só. Se ligue só. Quando o cara diz aqui para você que marque a alternativa, cadê ele? Deixa eu só mudar a cor para vocês entenderem melhor aqui o que ele quis dizer. Aqui. Ele diz: marque a alternativa que apresenta o recurso mais adequado. Isso quer dizer que todas as 5 letras, de A a E, não estão erradas, estão certas.
mas ele quer a que mais se adeque aí o que ele está falando, tá? Então, assim, Emerson, mas a letra, eu concordo, a letra B está certa. Aí você pode dizer, não, mas a letra E também está certa. Mas o que ele quer dizer é o seguinte, marca o recurso mais adequado. Né? Não é que ele está dizendo que as outras 4 letras vão estar erradas, mas a que é mais adequada para facilitar. Então, o que acontece? Já vou direto ao ponto para vocês entenderem, tá? A questão correta seria a letra A. Por quê? Quando você está dentro do Word, tá? Você tem a opção de navegação. Se você é aqui em cima do Word, essa é a dica que eu dou a vocês. Abrir o Word, aqui no canto, um cantinho em cima, tem uma áreazinha para você explorar, pesquisar. Se você botar o nome navegação, vai abrir do seu lado esquerdo aqui do texto uma abazinha para você navegar. Vai aparecer o nome navegação. Tá? E ali você pode, como ele diz assim, você pode criar os conteúdos, tá? No início do, assim, como ele diz ali, criar uma tabela de conteúdos. Então ali você pode criar naquela navegação uma tabelinha e você pode dizer assim, toda vez que eu digitar a palavra Verônica, eu quero que fique rosa. Toda vez que eu digitar o nome Cedro, eu quero que fique verde. Então você pode criar nessa navegação uma tabelinha aqui no canto, tá? No canto você pode criar. Então, por isso que ele falou lá em cima, lá, que é importante conhecer não apenas as funcionalidades básicas, mas também as técnicas avançadas de edição. Então, nesse contexto de navegação, você tem essa opção. E, ó, Vera, não é que você esteja errado, entendeu? Mas ele diz o seguinte, que ele quer o recurso que mais se adequa, mais adequado para facilitar. Não é que a letra B esteja errada. A letra B diz o seguinte, utilizar o recurso de marcação de revisões para destacar partes importantes do documento. Tá? Essa aí também estaria certa. Só que é o seguinte, estaria certo não, vou só corrigir. Essa aí também estaria correta. Só que é o seguinte, o que é que ele diz aqui, ó? Ó, dominar técnicas avançadas de edição de documentos Word é fundamental para garantir a eficiência na produção de conteúdos. Dentre os diversos recursos disponíveis, então tem vários recursos disponíveis. Ele diz, a aplicação correta das opções de formatação de layout. Então, velho, para você formatar os seus layouts, a letra A é a mais adequada. Quando você cria essas tabelas, tá? E você lá na tabela, você fixa os conteúdos, tá? Para facilitar a sua navegação. Entendeu, minha querida? Tô? Então, veja que essa é a mais adequada. Não é que as outras sejam erradas, mas essa é a mais adequada para você formatar o seu layout. Tá certo? Beleza, meu povo? Questão de Word é meio chatinho, porque justamente você precisa estar com ele aberto para exercitar. Beleza? Vamos para a terceira. Terceira questãozinha aqui. Essa aqui vocês tiraram de letra. Tenho certeza, como 2 e 2 são 4. Ó, no que se refere à extensão de arquivos, mais uma de extensão, para vocês já ficarem ligados. No que se refere à extensão de arquivos, a informática ela suporta diversos tipos de formatos específicos para suas finalidades. Nesse contexto, foram estabelecidos formatos padronizados para arquivos salvos no Word e no Excel, tá? No Word e no Excel. Bem como para Letra C. imagens, imagens e figuras, tá? Slides e slides da internet. Aí ele diz que as extensões default, o que significa default? As extensões padronizadas, extensões de fábrica, né? Para o Word e Excel. E 2 formatos específicos para arquivos de imagem utilizados em slides são. Então, ó, dona Verônica, dona Cris já disseram que era a letra C. Perfeito, dona Cris e Verônica. Por quê? Porque a gente viu na última aula, inclusive até meu amigo Marcelo anotou essa informaçãozinha, que o DOC, até 2003, era DOC. Depois de 2007, entrou um X, ficou DOCX. O Excel, até 2003, era XLS. Quando passou 2007, entrou um X. A gente viu também que a imagem é JPG ou JPEG. E na última aula, a gente viu uma extensão chamada PNG. Então, vocês ficaram ligadinhos aí. Se vocês marcaram aí a letra C, como dona Cris e Verônica, estão todos de parabéns, certo? Então, você vê que a gente começa a resolver questões e você vai começando a frisando as coisas, tá? Aí vai ficando fácil.
Tá certo? Então, ó, essa questãozinha, mais uma de extensão, tá? E mais uma que vocês viram que entrou um X, né? Doc virou DocX e assim por diante. Nas outras questões, você vai por eliminação, se na hora você esquecer. Ó, DocX e LSX. IMG não existe. FIG, que eu conheço, é o Festival de Inverno de Garanhuns. Não conheço FIG no computador, certo? Aqui não existe. WRDX, XC, também não existe, está tudo fora do contexto. Mesma coisa aqui, tudo errado. Então sobrou para a gente só a letra C, beleza? Então, eu tenho certeza que todos acertaram aí, ok? Vamos para a quarta questãozinha aqui, que diz o seguinte na quarta questãozinha. Que no uso do correio eletrônico, o campo de destinatário, ele possibilita que se envie uma cópia de uma mensagem de e-mail a uma pessoa sem que seu endereço seja exibido nas cópias enviadas da mensagem e outros destinatários. Este recurso é conhecido como. Ó, o que é que vocês precisam entender? No corpo do e-mail existe 4 campos. Existe o campo para, tá? Existe o campo para. Existe o campo com cópia. Existe o campo com cópia oculta. E existe o campo assunto, certo? Existe o assunto. Se a banca te perguntar qual é, no corpo da mensagem, qual é o único campo que é obrigatório, o único campo no corpo de uma mensagem que é obrigatório é para, tá? Se você não colocar com cópia, não colocar ninguém, se você com cópia oculta não colocar ninguém, e em assunto não colocar ninguém, essa mensagem vai seguir de boa. Agora, se não tiver o para, aí não tem como ela seguir, né? Porque não existe destinatário, tá? O que ele diz para a gente aí também é uma questão tranquila. Que ele diz, ó, que Mas é B. porque existe o seguinte, né? Que você possibilita enviar uma cópia, tá? Uma cópia de uma mensagem a uma pessoa sem que seu endereço seja exibido. Aí ele já disse tudo, né? Se eu não quero que ninguém me veja, eu vou colocar meu e-mail como oculto, né? Então, assim, se eu mando uma mensagem para alguém e eu não quero que fulano e Beltrano veja que Zezinho tá na mensagem, eu coloco o Zezinho lá com cópia oculta. Então, questãozinha tranquila também. Viu que todo mundo acertou aí, certinho? Vamos começar a apertar as coisas aqui, certo? Olha só, o que é que ele diz aqui? Utilizando o Microsoft 365, tá? O atalho padrão para que um usuário deixe uma palavra em negrito é dado pelas teclas. Então, ó, essa ficou fácil. Letra E. Essa ficou fácil. Porque simplesmente ele falou que é para deixar a palavra em negrito. Então, ó, quem marcou letra E aí, matou a questão. Tá? Ah, professor, as outras letras. Ó, a gente possa até depois mandar uma lista para vocês de atalho. Tem várias aqui, mandarei para vocês. Mas num concurso público, você não pode estar perdendo tempo, tá? Porque são 5 questões e você precisa adiantar sua vida. Então, se ele falou negrito, então não dificulta não. Marca a letra E e corre pro abraço. É assim que funciona. Porque se você for, será que eu tenho certeza que é a letra E? Será que não tenho? Vai ficar naquela, você perdeu 10, 15, 20 minutos, vai embora ali. Já deixou de resolver 2, 3 questõezinhas aí, tá? Você sim, você tem que prestar atenção e focar mesmo quando chegar uma questãozinha dessa aí, tá? Que aí você vai ver que Excel, Verônica, é fácil. Basta só treinar. E você já vem treinando isso aí. Então fica fácil, fácil. Olha só como é que é tão fácil. Diz o seguinte, que um assistente administrativo recebeu a tarefa de organizar o estoque da sua empresa por meio de uma planilha lá no Excel 2016, resultando na tabela a seguir. Aí diz o seguinte, que no caso em questão, para calcular a média do valor das canetas, ele pode recorrer à fórmula. Vamos lá. O que é que o assistente ele precisa? Calcular a média de A quem? média. Do valor, tá? Então, ó, calcular a média do valor.
O que é que a banca deixou bem claro para a gente? Que ele quer que calcule a média dos valores, tá? Média dos valores das canetas, ok? Das canetas. Ou seja, ele está deixando bem claro que é o valor, hein? Não é se a caneta é azul, preta, vermelha, rosa, verde, não. Ele quer o valor. Então, se ele quer o valor, ele vai querer da coluna C, ok? Isso aqui, ó, você esquece. Tudinho. Isso aqui você esquece. A quantidade, se ela é preta, se ela é rosa, se ela é lilás, que vai interessar para você é só a última coluna, tá? Se ele diz para você, É a se letra ele, D. se ele diz para você que ele quer calcular a média do valor, de quê? Das canetas. Se é das canetas, são todas as canetas. Concorda comigo? Então, se é todas as canetas, então eu tenho que olhar a azul, a preta, a vermelha, a verde e a rosa. Ou seja, vai entrar todo mundo no bolo, né? Ele está dizendo aqui, ó, que ele vai ter que achar uma fórmula para ele não ficar R$ 2, mais 1,50, mais 2,75, mais 3,20. Ele simplesmente, tá? Ele tem que organizar esse estoque. Ele não pode perder tempo. Imagina se esse estoque aí tem 6 células. Se esse estoque tem 1.000 células, já imaginou ele ter que digitar 1.000 células, pegar o celularzinho dele e calcular 1.000 vezes? Aí o cara não faz nada durante o dia, né? Aí o chefe dele vai botar ele para fora. Vai dizer assim, você na entrevista disse que manjava de Excel e agora você passou o dia todinho e ainda não terminou de calcular. Então, o que acontece? O Excel ele é prático e rápido, né? E ele é exato, porque a matemática ele é exata. Então, o que acontece? Ele precisa calcular a média, tá? E como é que eu chego na média? Eu chego na média quando eu calculo todo mundo e divido a quantidade de células, tá? Então, o que é que vocês aprenderam, tá? E para quem não viu, vai ver agora, e quem viu vai relembrar. Ó, a fórmula, para ser fórmula, ela sempre tem que começar com o sinal do igual, tá? Então, se você olhar para qualquer uma das letras e não tiver o sinal do igual, aquela que não tiver o sinal do igual, você vai simplesmente riscar, porque não é fórmula. Se não tiver o sinal do igual, o Excel entende que aquilo é um texto. Beleza? Tá. O que é que vocês aprenderam na última aula, nas regrinhas? Que, primeiro, numa fórmula, vai reconhecer se tem um sinal. E depois você vai seguir a sequência. Se tem parênteses, se tem exponenciação, que é como se fosse a raiz quadrada, se tem divisão ou multiplicação, tá? Se tem adição ou subtração. Então, o que é que você entendeu? Ah, tem o sinal aqui do igual, todas têm. Beleza. Qual é o próximo passo que eu tenho que achar? Eu tenho que achar o parênteses. Para quê? O parênteses é como você estivesse colocando em evidências, tá? Então, se a gente olhar em cima, ó, você vê que ele diz aqui, ó, C1, C2, C3, C4, C5, C6, tá? Estaria errado isso aqui, Everson? Não, mas digamos que ele tivesse 1.000 células, ele tá C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, até C1000, ele ia perder muito tempo, é aquilo que eu disse. O chefe ia demitir ele, né? O chefe ia demitir ele. Então, ó, a letra A, ela está errada? Se você for aquele método ali, não. Mas o que é que ele quer? Ele quer uma fórmula rápida e prática, tá? Ele quer uma fórmula rápida e prática. E você usaria. O concurso público colocaria isso. Então, o que acontece? Aqui, toma. Tá certo? Não. Por quê, ó? Faltou aqui, ó, o parênteses. Tá errado ali, tá? Mesma coisa aqui, ó. Média, ó. Por que tá errado? Porque não se começa com média. Primeiro você soma todo mundo, primeiro você calcula,
tá? Para depois, sim, você tirar a média. Então, você não começaria a fórmula com média. Então, olhando no dia da prova, você vai eliminar de cara, você vai eliminar assim, ó. Onde tem o nome média, você elimina. Aqui, como tá sem um parênteses, você também elimina, tá? Então, o que é que sobraria para você? A letra E. Então, eu tô vendo que todo mundo está respondendo letra E. Então, tá todo mundo de parabéns. Entenderam o recado. Por quê? Porque simplesmente você vai somar de C2, tá aqui, ó. C2 até C6. Aqui, ó. C6. E depois, seguindo essa regrazinha, você vai dividir aqui, ó. Dividido por 5. Lembrando, muito cuidado com o jogo de sinais, tá? Por que aqui tem 2 pontos? Porque até de C2 de C2 até C6. Quer falar, dona Cris? Que vai dar R$ 2,14. Vai dar R$2,14? Pronto, tá vendo? Então, ó, beleza, dona Cris, obrigado. Mas assim, o que é que você tem que entender? Que a questão, ela não cobrou qual era o resultado, tá? Ela só quer saber qual seria a forma que esse assistente ele ia usar para ele deixar o estoque em ordem. Então, ó, 2 pontos até. Então, ó, até. Cuidado que a banca, ela pode colocar 2 iguais assim, né? E aqui, ela pode usar assim, ponto e vírgula. Ela pode colocar assim, de C2, ponto e vírgula, C6. Se porventura ela colocar assim, não é até, é I. Então você ia ter que só somar R$2 com 1,25, tá? Que não é o caso. Ele quer que você calcule todas as canetas. Então, se é todas, é até. Tá? Se é todas, é até. Então, para ser o até, precisa ter os 2 pontinhos. Ok, meu povo? Então, essa daí, só para a gente começar a esquentar o Excel. Tá bom? Essa daí foi tranquila, né? Daí não teve muito mistério, não. É só você se ligar no jogo. Tem nada de tranquilo. Mataria essa daí, Verônica? Vamos fazer agora, Meu na prova? filho, isso aí só Jesus na misericórdia do céu e da terra. Chora demais, Verônica. Deixa ele chorar. Tenho fé Deixa em ele... Jesus que não vai cair o Excel no Mas concurso se de cair uma dessa Cedro. daí, é mamão com açúcar, né, não, dona Cris? É porque ela tem preguiça de calcular, dona. Demais. Tá vendo aí, ó? Tá vendo aí? É isso aí. Não, Então, calcular até que é bom. O negócio é saber a fórmula, meu amigo. mas aí, ó, lembre dessa regrinha aqui. Primeiro, parênteses, depois exponencial, né? Olha, até a Luísa tá gostando aí. Tá? Cai só dessa era bom demais. Entendeu? Então, pela regrazinha, pela regra você sabe. Eu vou Parênteses. mandar separar uma prova para Luísa e Cristiano, só de Excel para elas e o resto, o Word para nós. Tá bom, beleza. Vamos falar com a Consulpan. Beleza, meu povo? Todo mundo entendeu essa daí? Já ficou tranquilo, né? Parecida, Cristina, Amanda, Marcelo, dona Alcinete, todo mundo aí entendeu essa daí? Dá um likezinho aí, pra eu entender. Passar para a próxima. Ou vocês têm alguma dúvida? Quem tiver alguma dúvida, me fala que eu volto aqui e a gente tenta de uma melhor forma explicar melhor para vocês entenderem. Mas eu creio que todo mundo entendeu, né? Nesse daí, professor, Hum? esse daí eu tenho dúvida em tudo, porque eu não entendo, não, a forma da soma. Pessoal, deixa eu explicar. Pronto, foi bom você tocar nesse assunto aqui. Deixa eu só apagar, porque pode ser que a sua dúvida seja dos demais. E aí ficam com vergonha de perguntar. Pessoal, Aparecido, o que é que você tem a entender? Você é professora, né? É ajudante da professora. Pronto, beleza. Quando o aluno chega no final do ano, como é que você calcula a média do aluno na quarta unidade? Você não soma as quatro unidades, Sim. depois você divide por quanto? Aí eu não sei não, professor. Eu não mexo Por no diário quatro. muito, não. É Só tudo Quatro. fácil, Não são quatro, por são quatro Se unidades? der 6, passa. Não são 4 unidades? Então, digamos que o aluno Hum, tirou 6, 6, 6 e 6. Tá? Então, ó, 6 vezes 6, 36, dividido por 4. Entendeu? Então, se ele der uma média, eu não sei, porque no meu tempo um 6 passava. É isso mesmo, Verônica?
Passa, meu filho. Um Passa 6 passa, sim, né? dá tudo Ó. certo. Agora é diferente dessas somas aí, viu? Não, mas é só para você parecido, entender. É não. só para vocês entenderem. Então, o que acontece? Então, Aparecida, quando a fórmula ela falar de média, você vai lembrar da escola, né? Na escola, você tem que somar as 4 unidades e dividir por 4. Então, se ele falou aqui, Aparecida, que ele quer a média, o que você tem que fazer? Tem que somar a célula C3, C2, C3, C4, C5 e C6. Só que é o seguinte, Aparecida, se você for por essa fórmula aqui, a primeira, tá? Se você for por essa primeira aqui, daria certo. Mas aqui dentro, você tem que colocar aqui, ó, C1. Aí aqui no. Minto. Essa aqui estaria errada. Porque ele diz aqui, ó. Eu nem percebi isso aqui, mas foi até bom botar. C1. E C1 aqui, Aparecido, tem nome. Não tem valor. Entendeu? Sim. Então, essa aqui estaria fora. Agora, digamos que não tivesse C1, tivesse C2, C3, C4, C5, C6. Estaria certo? Estaria também. Só que se você tivesse 1000 coisas para somar, você tem que botar C5, C6, C7 até C1000. Entendeu? Até Certo. C1000. Então, nesse caso, o que é que o Excel quer? Ele quer uma fórmula prática e rápida. Ó, nós estávamos explicando para vocês, mas foi até bom você dizer que não entendeu, porque eu voltei aqui, percebi o erro aqui. Tinha C1, não percebi, me desculpem. Mas assim, C1 não entraria, porque C1 não tem valor, tem nome, valor unitário. Então, soma aqui, Aparecida, soma aqui, tá? Ele também não entraria. Por que não entraria? Porque aqui, Aparecida, tá faltando os parentes aqui, ó. Faltando um parente aqui e faltando um parente aqui. Compreendeu? Onde está o erro? Sim. Ó. Se ele quer a média, primeiro você tem que somar. E aqui ele disse que era média e média direto. Então, tá errado. Para você achar a média, você precisa somar. Então, se você se deparar com uma questãozinha dessa, onde ele diz que você tem que calcular a média, lembre que para calcular, você precisa somar primeiro. Aí você lembra da escola. Para me chegar a média dos alunos, sabe se ele passou ou não, eu preciso calcular as 4 unidades. Entendeu? Então, se tiver o nome média, você já descarta, como eu descartei aqui. Aqui você viu que tinha C1, e C1 é nome. Então, essa também eu descarto. Essa aqui eu descartei porque ela não tem um parênteses. E a regra diz que primeiro você vai resolver o que está dentro do parênteses, depois o exponencial, e depois divisão e multiplicação, parecido. E depois adição e subtração. Então, essa aqui se enquadra, ó. Fórmula, começou com o igual. Soma, beleza, é o que eu estou procurando. Eu tenho que somar para depois achar a média. E ele está aqui, ó, com os parênteses. E aqui ele diz C2, ó, C2. C2 aqui, ó. C2. E aqui ele diz aqui, ó, que, ó, esses 2 pontinhos significa É até, né? até isso. Então, Eu ó, anotei na aula passada. então, ó, ele está dizendo que é de C2 até C6. Então, ó, C2, C3, C4, C5, C6. Você vê que ele não precisou estar repetindo, igual ele ficou aqui, ó. Tá vendo? Igual ele ficou aqui. Ele não precisou. E no final ele fechou o parênteses. Por quê? Porque isso é o intervalo da soma. E depois o que ele quer saber? Ele não quer a média? Então, se ele somou o intervalo e deu 5 células, ele tem que dividir por 5. Se fosse até a célula C7, dividia por 6. Se fosse até a célula C8, dividia por 7. Entendeu agora? Entendi. Agora, entendeu mesmo? Os demais entenderam? Entendi. Tudo certo? Pronto, anota aí, viu? Tá lá na frente vai ter mais um pouquinho Porque esse dessa aí. negócio dessa média e mediana ó, me sufoca. Foi, se eu não me engano, na prova de Serrita que eu errei. Não, mas olha só. Média e mediana é diferente. A média, mediana, tá? A fórmula não começa com o nome média, não. Mediana, a fórmula começa assim, ó. Mede. Quando tiver assim, um D mudo, isso se refere à mediana. Se for média, vai aparecer o nome média direto. Viu? E a mediana é o que você calcula que está no centro. É a mediana.
Entendeu? Por exemplo, se aqui você quisesse a mediana dava o centro. Né? Em 2 células aqui, 2 para baixo, sobraria essa daqui no centro. Entendeu? É assim que funciona. Foi na de Todo mundo Serrita, entendeu? na do Cedro eu mandei bem, mais ou menos. Foi? Na do Cedro? A do Cedro nem teve ainda. É de Salgueiro, não? Vereador. Ah, tá. Entendi. Vamos embora. Vamos para a próxima. Uma questãozinha de hardware. Que o pessoal diz assim, hardware é fácil e tal, mas tira muita gente aí da jogada. Vê só. O que é que diz aí na 7ª questãozinha? Que um usuário, ele adquiriu, tá? Ele adquiriu um novo notebook, tá? Ele adquiriu um novo notebook e ele está se familiarizando com as entradas disponíveis no novo equipamento. É parecido? Bloqueie seu microfone, por favor. Obrigado, viu? Um usuário, ele adquire um novo notebook e ele está se familiarizando com as entradas disponíveis no novo equipamento, de acordo com as especificações que ele determinou durante a compra. Ok? Então, o que acontece? É o seguinte, que a imagem a seguir traz uma parte relevante da visão posterior do novo equipamento. Eu creio que essa questãozinha ela fica fácil de resolver, porque muita gente usa esse cabo na TV, né? Na TV de casa. Então fica muito mais fácil. Porque ele diz o seguinte, que um dos cabos que ele possui é que será conectado ao seu notebook, ele será ilustrado a imagem a seguir. Então, qual seria essa função aqui? Tá? Quando você coloca esse cabo no notebook, você pode jogar a imagem do notebook para a TV, para um projetor, tá? Então, muita gente se depara com esse cabo por conta da TV. Então, digamos que no seu quarto, tá? Você está lá com uma televisão de 60 polegadas. Só que aí o seu notebook, você, né, vê as coisas pequenininhas. E aí o que acontece? Você colocando aqui, compra um cabo de 10 metros, 20 metros, tem todo tamanho. Colocou o cabo, jogou para lá, acabou-se. O que você tem no notebook vai aparecer na sua TV de 60 polegadas. É isso que esse cabo faz. Mas como é o nome desse cabo? Vamos lá. Diz o seguinte, diante do exposto, assinala a alternativa que traz o nome correto do conector do cabo, tá? Apresentando e o número da entrada na qual esse cabo pode ser encaixado. Então, ó, esse cabo, tá? Esse cabo, todo mundo sabe, se não sabe, vai saber agora. Esse cabo é um cabo chamado HDMI, ok? HDMI, tá? Então, ó, de cara você já descarta a letra A, B e C. Por quê? O que sobrou? A e B, ele fala que o cabo possui um conector HDMI. Mas onde estaria a porta que esse cabo vai encaixar? Ele só dá numa porta, na porta 3. Então, ó, se você olhar aqui, ó, esse está de cabeça para baixo. Esse encaixa certinho. Esse lado aqui, você precisaria mudar ele, tá? Mas ele encaixaria certinho aqui. Então, ó, quem marcou a letra A aí, parabéns, viu, Amanda? Então, parabéns, tá? Vocês também precisam se ligar que existe um cabo chamado, olha só, HDI, tá? Existe um cabo também chamado HDI. Ele é parecido com isso aqui, só que, por exemplo, veja que esse cabo HDMI, essas duas extremidades dele são iguais, tá? E o cabo HDI, essa extremidade dele, ela vem assim, ó. Ela vem assim. Deixa eu botar uma cor preta para ficar melhor. O cabo HDI, ele tem essa extremidadezinha aqui, ó, fechada, tá? Ele é assim, ó. Ele é todo fechadinho. Ele só possui uma ponta assim. A outra ela é quadrada. Isso é um cabo HDI, tá? Se vocês quiserem até pintar para vocês ficarem ligados, ele não tem essa voltinha aqui, ó. Ele não tem essa voltinha, ele só tem de um lado. A outra entrada dele é assim, ó. Ela é quadrada mesmo. Ela é quadradona mesmo. Tá? Então, às vezes, a pessoa tem um cabo HDMI e tenta ficar encaixando atrás do computador
ou na televisão, acaba danificando, porque ela só vai encaixar de um jeito. Não tem outro jeito, tá? Do jeito que ele vem, a pessoa não precisa ser formado, não. Mas só vai encaixar se o cabo for específico. Então, o HDI, uma das pontas dele é quadrada. Só tem uma pontazinha dessa que é assim. Tá bom, meu povo? Essa é a diferença aí do HDI para o HDMI. Tranquilo? Essa daí foi tranquila. Essa aí é a consulpanista. Essa aí eu vou dar uma questãozinha, que é para eles tomar uma aguinha e relaxar. Vamos para a próxima. Oitava questão. Diz o seguinte, que uma crescente preocupação dos usuários é com a segurança da informação. Perfeito, concordo com a banca. Diz o seguinte, devido à complexidade do meio computacional, existem diversas soluções que protegem o usuário das ameaças existentes no mundo digital. Uma dessas soluções torna determinada a comunicação com textos, imagens, vídeos, etc., ininteligível para que não tenham acesso aos códigos de tradução de mensagem. Assinala a alternativa que apresenta o nome desta solução de segurança da informação. Ó, vou dar um bizu para vocês. Toda vez que a questão falar sobre códigos, toda vez que a questão falar em código, lembre que todo código ele tem que ser criptografado. Então, se ele é criptografado, só me resta marcar a letra C, tá? Então, quem marcou a letra C aí, parabéns. Por quê? Firewall não é. Por quê? Qual é a função do firewall? Ele tem a função de monitorar e vigiar toda a rede. Qual é a função do antivírus? A função do antivírus ele tem a função de vigiar o computador local, tá? O computador local. Qual é a função do token? O token, hoje em dia, é a assinatura digital do cliente, tá? É aquele, eu até mostrei para vocês, parece um pendrivezinho, tanto faz ter ele físico, como ele em software. Você hoje também compra um token digital, só pelo software, né? Que é o A3. O A13 hoje ele é via e-mail, libera através de e-mail, e você, quando vai assinar digitalmente, você coloca o seu PIN, e aí ele funciona lá também, tá? Então, o que resta para a gente é criptografia, porque ele diz aqui, ó, ininteligível para quem não tem acesso aos códigos de tradução. Por que ele diz isso? Porque os códigos são em números binários, tá? Então, quando aquele código chega, a máquina faz a tradução daqueles códigos, tá? E joga na tela. É feito, por exemplo, um QR Code. Você olha aquele QR Code, não tem nada que você entenda ali. Você entende alguma coisa ali? Não. Tá tudo embaraçado ali. Nem se você botar uma lupa, você não vai ver um número ali, você não vê um número. Por quê? Só são, tipo, uns códigos, são as setas, uns riscos, que eles formam um quadrado, a qual você, o nome daquilo chama QR Code. Mas todo mundo sabe que se apontar a câmera do celular para o QR Code, vai aparecer o quê? Vai aparecer lá o código de barra de um boleto que você vai pagar, vai aparecer lá um site que você precisa acessar, tá? Então, aquele QR Code são códigos, tá? Então, toda vez que falar em códigos, você lembra que a segurança da informação ela é feita pela criptografia. Fala, Aparecida. Quer falar, Aparecida? Se não for pedir demais, tu me explica a letra A e a D, o que é que significa esses nomes aí? A letra A foi o que eu acabei de dizer. Firewall, ele tem a função de proteger a rede. Ele não tem a função de proteger, de ter acesso a código. Ele protege a rede, tá? Então, assim, se você trabalha numa escola, tem 10 computadores, tem que ter um computador central, a qual é chamado de servidor, e nesse servidor precisa estar ativado o firewall, para que nenhuma das máquinas infecte as outras, tá? Porque todas têm que estar ligadas numa mesma rede, então ele tem que ter essa função. E o token, Aparecida, é a assinatura digital hoje, tá? Então, um advogado mesmo, quando ele vai assinar, ele não usa isso aqui. Um juiz, quando vai assinar, ele não usa isso aqui. Ele usa um token. Deixa eu pegar um token aqui. Eu tenho um token meu aqui, peraí.
Isso é um token, tá? Isso é um token. Parece um pendrive, mas token. Então, quando eu faço meu imposto de renda, ou quando eu quero assinar alguma coisa, eu não preciso pegar uma caneta. Coloco isso no computador, tá? E ele pede minha senha. E quando eu coloco minha senha, ele já aparece minha assinatura digital embaixo. Então, isso aqui é um token. Parece um pendrive, mas não é. É um token. Agora, quem tem isso? Os contadores, os advogados, juízes, médicos, tá? Então, quem trabalha com volumes precisa ter um negócio desse aqui. Já imaginou agora, digamos que um presidente do Detran, você vai em Salgueiro e aí você tira sua habilitação, né? Aí você esperar que aquela habilitação vá para Recife, para que o cara pegue 10 mil carteiras e assine de um por um. Então ele usa isso aqui, ó, token. Então a carteira que você tira em Salgueiro não precisa seguir para Recife, porque aquele papel da habilitação é um papel único, é um papel que vem da Casa da Moeda. Então o que acontece? Quando chega lá em Recife, na sede do Detran, e em Salgueiro foram emitidos 5 mil carteiras de habilitação, o que é que faz? Faz isso aqui. O diretor do Detran ele vai colocar o token dele e coloca uma senha de 4 números chamado PIN. E aí o que acontece? Quando o diretor do Detran de Salgueiro for emitir as 5 carteiras, vão estar as 5 mil carteiras assinadas. É assim que funciona. Entendeu, Aparecida? Tá daí? Entendi e anotei. Beleza, show de bola. Vamos para a próxima. Nona questão é o seguinte. Considere um usuário utilizando um computador com o Windows 11 instalado, tá? Não se assustem. A Consulpan também está cobrando o Windows 11, porque lá no seu edital tem lá sistemas operacionais, tá? Então não se assuste. E aquilo que eu disse na primeira aula, ó, questões que tem o Windows 10 são as mesmas do Windows 11. Foram poucas as atualizações que tiveram. Então, se você sabe mexer no Windows 10, com certeza você vai mexer no Windows 11. São os mesmos caminhos, não tem para onde correr, tá? O que mudou foi coisas, pequenas coisas. É como eu disse a você na primeira aula, é igual o celular, né? Tem o A30, o A30S, as séries, muda poucas coisas, tá? Então ele diz o seguinte lá, considere um usuário utilizando um computador com o Microsoft Windows 11 instalado, tá? A partir do explorador de arquivos, ele realizará algumas ações até chegar na seguinte imagem. O usuário precisa garantir de formatação. O usuário precisa garantir que o processo de formatação verificará a integridade de cada setor enquanto exclui os blocos existentes. Diante do exposto, assinala a alternativa que apresenta a opção que o usuário necessita alterar para realizar a formatação conforme desejado pelo usuário. Então, ele diz, letra A, capacidade, letra B, rótulo de volume, letra C, formatação rápida, letra D, sistema de arquivos, tá? E a letra E, tamanho da unidade de alocação. Professor, como é que eu chego nessa fotozinha aí, nessa imagem? Olha só, o que é que ele diz o seguinte, que você precisa a partir do explorador de arquivos. Então, ó, no seu computadorzinho, o que é que você vai fazer? Você vai apertar essa tecla Windows, né? Ou essa tecla aqui da bandeirinha, que fica entre o Ctrl e o Alt. Você apertar ela, em sequência apertar a letrinha E, você vai cair dentro desse cara aqui, ó. Explorador de arquivos. Certo? O nome por si só já está dizendo. Explorador de arquivos. Ele é como se fosse o índice, o gerente do sistema. Você vai explorar todos os arquivos que tem na máquina. Tá? Todos os arquivos que tem na máquina. Tá? Então, o que acontece? Quando você abre o explorador de arquivos, sempre, isso é padrão. Do lado esquerdo, ele vai lhe mostrar tudo que tem de bom na máquina. E lá tem um íconezinho chamado Este Computador. Tá? Se você clicar nele, Este Computador, no meio da tela central, vai lhe aparecer uma bandeirinha, também igual a esse botão, o nome C2 pontos. Aquele C2 pontos é sua unidade central, é onde é instalado o sistema operacional.
Se aparece aquela bandeirinha igual o botãozinho embaixo, significa que seu sistema está instalado com o Windows. Se no C2 ponto aparecer um pinguim, significa que seu sistema está instalado com o Linux. Entendeu, meu povo? Então, qualquer outro periférico que eu colocar, ele vai colocando de lado. Então, digamos que eu coloque meu token, tá? Ele vai aparecer uma letrinha com meu token. Ah, professor, é na sequência? Não necessariamente, tá? Ele pode colocar a letra D, como ele pode colocar a letra Z. Ah, mas se eu quiser ficar bonitinho, C, D, E, e assim por diante. Pode. Você só não pode mudar a letra C, porque é central, é padrão. Mas digamos que meu token pegou a letra M. Eu não quero a letra M, eu quero a letra E, de Emerson. Botãozinho direito, alterar a letra. Eu consigo alterar a letra, tá? Só dos periféricos secundários, o primário não. Então, quando ele diz aqui, ó, formatar o Kingston, tá? Ele está dizendo que o Kingston assumiu a letra F, tá? Kingston, para quem sabe, geralmente 99% são pendrives da Kingston. Isso é uma marca, Kingston. Tá? Como pode ser HD externo, Kingston. Tá? Então, se você colocou seu pendrive, tá? E você clicar com o botão direito e lá embaixo você colocar em propriedades, ele vai te aparecer isso aqui, ó. Tá? Vai aparecer isso aí. Aí, se você colocar para formatar, aí ele vai te dar essas opções. Quando ele diz que é a capacidade é o tamanho do pendrive. Tá? E está dizendo o seguinte aqui, ó. Assinar a alternativa que apresenta a opção que o usuário necessita alterar para realizar quem? A formatação. Então, capacidade é o tamanho, não é formatação. Tá? Rótulo de volume, quando ele diz ali, ó, rótulo de volume, está dizendo ali, ó. O rótulo é o Kingston. Tá? Quando ele diz sistemas de arquivos, é a forma que ele foi gravado. Pode ser FAT32 e nos sistemas mais modernos chama-se NTFS. Tá? Quando ele diz tamanho da unidade significa que esse pendrive é de 16 kilobytes. Tá? Ele é bem pequenininho. Então, o que é que ele quer? Formatação. Se é formatação, eu preciso marcar quem? E para realizar a formatação, eu preciso apertar aqui, ó, em formatação rápido e em sequência iniciar. Então, tudo que tiver do meu pendrive vai zerar. Então, se você pegar o pendrive de alguém, digamos que isso aqui for um pendrive, coloquei o pendrive, tá cheio de coisa, de música, de vídeo, de foto, não quero mais não. Vou colocar a coisa mais importante de 2024. Botãozinho, colocou ele, abre o explorador, este computador, vê qual é a letra que ele pegou. Para a gente, na formatação, pouco importa a letra, tá? Isso aí é relevante. Direito, formatar e ele zera. Oi, Luísa. Não está Alô? aparecendo, não, na minha tela. Na minha tela tá aparecendo só assim, a cara das pessoas que estão participando da reunião. Tu saiu e entrou de novo aí. Eu vi quando tu entrou automaticamente aí. Acho que tu caiu ali. Sai e entra de novo, para ver se você assume. Saia, desconecte e entre de novo. Agora conecta de novo. Os demais estão vendo tudinho, tá tudo certo? De boa? Pronto, beleza. E agora, Luísa? Viu agora? Viu aí, Luísa? Luísa, viu agora? Dona Alcinete, a senhora falou, levantou a mãozinha? Voltou. Dona Alcinete, a senhora quer falar? Voltou, Luísa? De boa? Tô de bola. Dona Alcinete, falou? Voltou sim. Acho que é quando tu caiu e voltou, tua internet aí, ela não captou o slide. Dona Alcinete? Ela levantou a mão, mas já, daqui a pouco ela fala. Bom, pessoal, entenderam aí? Formatação, letra C. Tá? Quem marcou, ótimo. Entendeu o recado? Vamos para a próxima. 10ª questãozinha.
Chegou onde a gente queria aí. E o seguinte, o Microsoft Windows 11 oferece diversos recursos, né, para que os usuários organizem e manipulem seus arquivos dentro do computador, tá? Um deles é o conjunto de atalhos que utilizam a tecla Windows, também chamada de Wiki. Lembram que na última aula eu falei isso? Que o botão Windows pode ser chamado de Wiki. Vocês anotaram na última aula aí. Wiki. Então, se liga que a banca pode chamar Wiki. Ou o Win. A banca também pode chamar como Win. Aqui ela botou... Não, botou não. Acho que é lá na frente. Vai ter o Win. Certo? Então, o Wiki. Então, é esse cidadãozinho aqui, ó. Esse cidadãozinho aí. Nossa, Neto, a senhora quer falar? Levantou a mão? Ou levantou sem querer? Certo. Então, ó, o que é que ele disse? Diante do exposto, assinala a alternativa que descreve qual é o atalho de Wiki mais P. Não, foi sem querer. Foi? A senhora clica de novo aí para a senhora desabilitar, senão a senhora bloqueia e ninguém consegue fazer mais perguntas. Clique de novo na mãozinha. Tô Clique na clicando na mãozinha. mãozinha e não tá saindo. É, tá a mãozinha teimosa. É só clicar que daqui a pouco ele sai. Vai ser a internet que deve estar com delay. Só clicar de volta na mãozinha, que ela desabilita, viu? Vou tentar desabilitar por aqui. Daqui eu não estou conseguindo, não. Acho que alguma coisa aí. Mas tem problema não. Qualquer coisa o pessoal fala aqui que eu paro. Olha só. Vocês estão acostumados. Aí, agora desabilitou. Vocês estão acostumados com essa teclazinha aqui, ó. Se eu fazer essa tecla assim, ó. O que acontece? Ctrl P. O que é que vocês fazem? Ctrl P. Imprime. Isso, essa é clássica, né? Essa é clássica. Tá? Ctrl P. Imprime. Ctrl C. Faz o quê? Cola. Né? Ctrl V. Cola. Ou copia. Como é aí? Copia. Ah, e Ctrl C faz o quê? Cola. Errou. Inverti. Ctrl C copia e Ctrl V que cola, velho. Inverti aí agora aí. Você foi na onda. Marcou o gabarito. Ctrl C copia. Ctrl V cola. Ctrl P imprime. São 3 teclas de atalho clássico. Todo mundo sabe. Agora, o IK mais P realiza na Microsoft, no Windows 11, o quê? Ele carrega o gerenciador de tarefas, ele executa o explorador de arquivos, ele altera o modo de proteção da tela, ele minimiza todos os programas abertos, ou ele exibe as configurações de acessibilidade. O que é que ele faz? Vá o bizu aí, ó. Se liga o bizu. P vem de projeção. Ou seja, lembram desse cabo aqui? Lembra desse cabo aqui? HDMI. Quando você coloca esse cabo HDMI, tá, no seu computador, para ele jogar a imagem do computador para a televisão, você tem que apertar essa teclazinha aqui, ó, o IK mais P. Ele projeta a imagem do notebook para a televisão. Se você colocar no retroprojetor, a mesma coisa, ele projeta para um projetor. Se você usar 2 telas, tá? 3 telas, como eu uso aqui, eu uso 3 telas. Eu tenho essa tela aqui, eu tenho um aqui e tenho um aqui, tá? O computador fica no meio, eu tenho 2 telas aqui do lado, parece a bolsa de valores aqui, na minha mesa. Então, para mim jogar as imagens para cada tela, eu dou o Ctrl P. Aí ele me abre aqui uma abazinha e me mostra as telas que eu quero projetar. Aí eu digo, quero que projete na tela 1, quero que projete na tela 2. Então, esse atalhozinho aqui, o IQP, é que me dá a oportunidade de fazer isso. Então, ó, se vocês se depararem, tá, com esse atalho, lembrem-se sempre que P vem de projetor, tá? Projetor.
Ok, meu povo? Certinho? Ctrl P de imprimir e o Windows Wiki P projetou. Essa daí foi de boa, tá? Isso daí não dá para lembrar, não. Ó. Projeção na tela. Projetou. Certinho? Dúvida nessa daí? Creio que não, né? Creio que não. Então, vamos embora. Vamos para a próxima. Aí, Verônica. Essa daí você responde. Dessa primeira questão. Diz o seguinte. No aplicativo do Excel foi construída uma tabela abaixo. Né? Foi construída a tabela abaixo. Qual será o resultado ao aplicar a fórmula apresentada abaixo em uma célula? Fala, Aparecida. Quer responder essa? Não, eu estava anotando aqui e perdi. Qual é a letra do Perdeu o quê? décimo? Projetor. De Projetor. Letra C. alterar o modo. Obrigado. Nada. Essa daí quer responder? De Excel? Bom, Não, vamos vou embora. ficar só observando para aprender. Beleza, vamos embora. Olha só. Essa daí é a mais fácil que tem. Mais fácil que tem. Por quê? Ele está dizendo que lá no Excel foi construída essa tabela aqui, tá? A tabela aqui. Aí ele está dizendo qual será o resultado ao aplicar a fórmula. Aqui, ó. Ele está te dando essa fórmula aqui, ó. Ele está dizendo que depois que você aplicar essa fórmula, que é apertar um Enter, vai lhe dar um desses resultados. Ou 15, ou 26, ou 34, ou 48. O que é que vocês têm que entender? Que ele vai partir de onde? A1. Ó. A1. Certo? E ele vai morrer aonde? Em C. Certo? C3. Certo? Vai morrer em C3. É assim que ele fez? Então ele está dizendo o seguinte: que se ele começar em A1 até C3, o que é que ele vai fazer? Ele tá mandando você fazer o quê? Somar. Então, ó, se ele está mandando você começar aqui, certo? Ó, você tem que começar aqui, ó. Aqui. Aí para ir até onde? Nessa C3? Então, ó, você vai ter que botar A1, A2, A3. Certo? Vou seguir. Aí você vai ter que botar B1, B2 e B3. E depois você vai ter que somar C1, C2 e aqui, ó, C3. Ou seja, você vai ter que somar tudo isso aqui, tá? Tudo isso aqui é o que você vai ter que somar, certo? Tudo isso aqui é o que você vai ter que somar. Então, esse aqui foi um dos mais fáceis que tem. 48. Isso. Então, ó, 48. Tá Letra vendo? D. Isso. Tá vendo, Verônica? Porque ele mandou você somar tudo. De A1 até C3. Entendeu? Então, você vai somar tudo. Então, ó, Pois quando aí ele eu diz tinha A1... já errado, Por quê? porque eu tinha marcado a letra B e eu tinha somado só a questão do A B... A1, só o 10, Você e tinha... do C3. Aí eu somei o 5, o 4 e o 5. Eu já tinha errado. Ó, para dar a letra A, para você somar... Peraí, deixa eu entender. Para você somar qual? Você tinha Eu tinha marcado qual letra? somado, eu tinha marcado a B. A B, 26. Você achou 26 de onde? Sim. Eu somei assim, tipo, eu peguei A1, 10, que dava 25. Eu disse, não tenho 25, vai ser 26. Não, vai ser, pode ser assim, não. Olha só. Se tivesse pegado... Eu achei que você tinha entendido assim, ó. A1, certo? 10. E C3. Se você olhar aqui, ó, tem uma resposta aqui, ó, 15. Mas para ser A1 e C3, aqui no meio, Aparecida, tinha que estar esse símbolo aqui, ó. Vou mudar a cor. Assim, ó. Ponto e vírgula. Porque é A1 e C3. Para ser até, tem que ser 2 pontos. Por isso que envolve todo mundo. Entendeu?
E a banca foi sacana. A banca, ela colocou aqui o 15, ó. Justamente para pegar pessoas assim, ó. A1 e C3. A banca botou aqui, ó, 15. A banca botou 15. Entendeu? Agora, não sei como é que você achou esse 25. Aí você olhou, não tem 25, certo? Então vai 26. Tô próximo, né? Você marcou aí, a aproximação. Mas, ó, parceiro, é só ficar ligado nesse jogo aqui de sinais, tá? Porque, ó, Eu vou fazer essa soma. é só somar tudinho. Dá 48. Porque, ó, o que é que ele tá pedindo para você aqui, ó? Ó, vou fazer bem detalhado para tu entender. Ó, A1, A1, A1 até C3. O que é que tem C3? Né? 5. Então, ó, você tem que, ó, calcular todo mundo. Calcular todo mundo. Calcular que eu digo é o quê? Somar. Porque, ó, em vez de ele colocar aqui A1, A2, A3, A3, B1, B2, B3, tudinho, ele colocou só esse sinalzinho aqui, ó. Então, o usuário ele vai entender que se é 2 pontos, é até. Envolve todo mundo aqui. Então, você vai ter que somar todo mundo aí. Aí, ó, tá aqui, ó, 48. Tá aqui, 48. Depois você faz com calma aí que você vai chegar nos 48. Mas, Fiz já, deu certo, chegou. tá vendo? Pegou agora? Então, beleza. Chegou. Acho que Vamos essa daí agora eu não erro, não. Tá com a boa. Ó, com certeza, vai errar não. Deus quiser, tenham fé em Deus. Vamos para a próxima. Olha só. Tomando como base o tema supracitado, associe os termos abaixo com suas respectivas definições. Para quem nunca viu essas siglas, SAIS, PAIS e AIS, eu queria que a galera que está aqui, Vera, Dona Cris, Vanina, que foi assistir a aula, Aparecida, eu acho que vocês vão relembrar que eu falei que existiam os serviços de computação em nuvem, tá? E aí, ó, existem 3 tipos nas nuvens. Isso aqui, tá, é a pirâmide clássica dos serviços das nuvens. São 3 tipos de serviços, tá? Ó, é uma nuvem chamada IaaS. Ok? Eita, peraí. Deixa eu apagar aqui. É uma nuvem chamada IaaS. É uma nuvem chamada PaaS. E uma nuvem chamada SaaS. Ok? Chamada SaaS. Como que funciona o serviço das nuvens? Funciona assim. Você, cliente, precisa de um serviço das nuvens, a qual você deseja colocar seu portfólio da sua empresa. Então, você, quando contrata as nuvens, a nuvem que você contratar vai catalogar tudo que você tem de melhor na sua loja, ou na sua empresa. E eles vão criar a infraestrutura, tá? Digamos que Luísa fosse aí a dona do mercado, onde ela trabalha, certo? E aí o que acontece? Ela que precisa disponibilizar o serviço do mercado dela nas nuvens, para que os clientes possam ter acesso e comprar online, tá? Sem precisar se dirigir ao mercado. E quando chegar os pedidos, ela mandar os motoqueiros entregar à feira da pessoa. Então, o que ela precisa fazer? Passar toda a relação do seu estoque para o serviço das nuvens. Então, o que é que eles vão fazer? No primeiro momento, vão criar a infraestrutura do mercado, tá? Criou-se a infraestrutura. Depois que está tudo catalogado, tudo certinho, o que é que eles fazem? Vamos colocar em teste, tá? Então, eles vão liberar o serviço, a plataforma para testar, tá? A plataforma para testar, para desenvolver. Então, o que acontece? Ó, Luísa, a infraestrutura está pronta, vamos colocar agora para testar. Colocou lá o serviço lá do mercado. E aí, o que acontece? À medida que os clientes vão reclamando, dizer assim, ó, lá no teu catálogo estava assim, ó, feijão, arroz, macarrão. Mas quando eu marquei no feijão, apareceu embaixo que era fuba, que era cuscuz. Aí o que acontece? Esse gargalho é a hora que ela passa para o serviço. Ó, isso aqui está errado, o cliente reclamou isso aqui não funcionou. Tal. É hora deles fazer os testes e fazer as correções.
tá? E quando está tudo feito, aí eles fazem o lançamento, ó, Luísa. Está tudo feito, tudo corrigido. Vamos colocar em prática a partir de agora o lançamento e vamos bombar. Então, beleza. Então, quando os clientes quiserem fazer feira, entra no aplicativo, tá? Vai lá, escolhe as mercadorias. No final, paga no Pix ou no cartão de crédito, finaliza a compra, vai chegar lá no servidor do mercado, ele vai imprimir, vai ver que o cara já pagou, tá tudo certinho, só mandar entregar. Então, existem 3 tipos de serviço, tá? E aí ele diz para você aqui, ó, que como base no tema supracitado, associe os termos abaixo com as respectivas funções, tá? Então, o que acontece? Quando ele diz que é SaaS, lembre-se que SaaS é o serviço como todo, é o que você vai usufruir, tá? Então, se você vai usufruir, ó, o que é que ele diz aqui? Disponibilização de uma plataforma de serviço como serviço. Como serviço. Eita, vou apagar aqui. Então, se você vai usufruir quem? Do serviço. Então, aqui, tá? Significa que é o quê? Que é um serviço, tá? Qual seria a nuvem como serviço? Ó, desenvolvimento como serviço, tá? Só te dando as dicas em cada letrinha para depois a gente formar e fechar, pra você entender. Esse item 2 diz que disponibilização da infraestrutura, e nesse modelo tem-se a terceirização de centro de processamento de dados e servidores. Então, é a infraestrutura, essa nuvem. E o último item diz que disponibilização de software como serviço, ou seja, não há venda de unidade ou licença, tá? Então, software como o serviço, software como serviço, tá? Eu vou lhe dar um exemplo mais clássico, fica mais fácil de você lembrar no dia da prova. O iFood, quando você vai solicitar o iFood, o que é que você aparece aí? Digamos que todo mundo aqui baixou o iFood, certo? E você está afim de comer uma pizza. Quando você entra no iFood, e você coloca pizza, o que é que vai aparecer em Salgueiro? Wilson Pizza, Júnior Delivery, IL Pizza, todos os estabelecimentos, tá? Que tem pizza. E aí cabe a você pesquisar lá e fazer seu pedido. É isso? O que é que você está usufruindo ali? Do serviço do iFood, né? Do software. Você não pega no iFood, você baixa o aplicativo. Se você baixa o aplicativo, aquele é o software. Então, aquele é um software como serviço que você vai utilizar. Então, se ele é software como serviço, a nuvem é uma nuvem SaaS, o software como serviço. Então, ó, se é SaaS, quem é SaaS aqui? Item 1. E, ó, item 1. Certo? Item 1. Se aqui é infraestrutura, é onde a nuvem começa. Quem é infraestrutura? IaaS. IaaS está onde? Está aqui, ó, no 3. Então, aí você já matou, tá? Por quê? Porque a letra C é o que diz. O desenvolvimento como serviço é quem? É onde você desenvolve aqui, ó, na nuvem Paz, desenvolve e faz as correções dos produtos. Então, ó, aqui ficaria a nuvem Paz. Então, ó, letra C. 2, 3 e 1. Deu para entender, pessoal? Eu acho que para vocês é a primeira vez que vocês veem a nuvem. O pessoal que era do outro grupo já sabia. Já sabia como é que fazia essas nuvens. Verônica, relembrou? Aparecida, relembrou? Dona Cris, relembrou aí? As nuvens? Eu acho que tu não tem. Sim, tinha colocado até a letra C, mas nem foi. Sim, assim. Na outra, para Salgueiro eu coloquei, sim. As nuvens, tipo de serviço das nuvens. A senhora relembrou, dona Cris? Lembrei sim. Tinha colocado vendo, até a Verônica? letra C, mas não falei não. Isso. É porque você dormiu, Verônica, no dia. Aí eu tô quase cochilando já. Daqui a pouco acaba, não cochile não. Entendeu, meu povo? Amanda, entendeu? Marcela, entendeu? Existem 3 tipos de serviço. Dona Alcinete, entendeu? Cristina. Ó, a nuvem IaaS, que é a infraestrutura, a nuvem Paz, onde ela é desenvolvida, e a nuvem SaaS, que é onde você usufrui do serviço. Tá bom? Beleza. Show de bola. Vamos embora.
13ª questãozinha. Diz o seguinte. Analisando os ícones do Microsoft Word, tá? Numerados na imagem a seguir, assinale a alternativa correta. Ó, uma questãozinha como essa aí, fica fácil de você identificar. Por quê? Porque ele numerou para você, tá? Ele numerou para você, e aí ele está fazendo a pergunta embaixo a você. Vamos lá. Vê como fica fácil. Só mudar a corzinha aqui. Ó, ele está dizendo que o item 1, na letra A, pode ser usado para diminuir a fonte. Se você analisar aqui, o A se refere à fonte, mas ele tem uma seta subindo. Se ele está subindo, ele não diminui, ele aumenta a fonte. Concorda comigo? Então, ó, esse você está fora já. Você marcaria já errado. Tá? Ele diz que o item 2, está aqui o item 2, pode ser usado para escolher a fonte. Ó, é para escolher a fonte? Não, é para diminuir a fonte. Olha a setazinha aqui, ó, para fora. Então, também está fora. Ele está dizendo que o item 3, está o item 3 aqui, ó. Ele pode ser usado para elevar o número ao quadrado. Você vê que ele foi sacana, né? Ele botou um x ao quadrado. Ele botou um x ao quadrado, tá? E não é assim que se eleva o número ao quadrado, tá? Para se elevar o número ao quadrado, a gente viu que tem que estar sempre assim, ó, o exponencial. É assim que se eleva, um exemplo, um exponencial. Então, isso aqui também estaria errado, tá? Aí, ó, ele diz o seguinte, que o item 5, ele pode ser usado para reorganizar vários parágrafos em ordem alfabética. Então, ó, aqui tá aqui, ó. De A a Z, você organiza os seus parágrafos. Então, sim, tá? Sim. Essa você marcaria sem sombra de dúvida. Então, pela imagem, a C não entendeu, não? Tá, vou explicar assim. Esse íconezinho aí, tá? Onde tem x ao quadrado, x em cima tem 2, ele simplesmente chegou para confundir sua mente. Porque ele diz que ele é usado para levar o número ao quadrado, tá? Ele está dizendo que você usou o número ao quadrado. E ele não serve para usar o número ao quadrado, tá? O que é que... Você está com o seu computador aberto aí, Fatinha? Tá não? Não, eu não tenho computador, só estou usando o celular. Ah, não tem não, né? Beleza. Então, ó, dentro do Word, ele te dá algumas situações aqui, tá? Então, esse x elevado a 2 ali, não é para elevar o número ao quadrado. Para você elevar o número ao quadrado, peraí que travou minha tela, travou. Travou aí para vocês? Alô? Alô? Voltei. Estão me vendo aí de boa? Travou não, aí? não Deu travou tudo para certo? mim. Tá certo. Travou? Peraí que para mim travou aqui. Ih, para mim travou aqui. Vou voltar aqui. Pessoal, estão me ouvindo? Agora. Travou para vocês aí? Não. Não? Ah, não. Para mim travou aqui, mas voltou. Ó, para elevar o número ao quadrado, era como se você fizesse assim, Luísa. Luísa não, Fatinha, entendeu? E esse caso aqui, ele não eleva o número ao quadrado. Tá? O X aqui se refere a parágrafos. Tá? Travou de novo para mim aqui. Puta merda. Estão me ouvindo aí? Tá de boa? Sim, eu estou ouvindo. Ah, tá de boa aí? Ah, para mim aqui caiu, foi tudo aqui. Travou, foi tudo aqui. Então, como eu tô falando para vocês aqui. Esse, travou aqui. Voltou? Nós estamos te ouvindo, Emerson. Tá? É só Tá me você vendo? que deve. Não, para mim Tá, travou aqui. a gente- Peraí, acho que é a internet aqui. Deixa eu mudar a internet aqui. Mudar a rede aqui. Mudei. Pronto, agora voltou. Fatinha, esse X aqui, ele se refere a parágrafo, tá? Por isso que a letra D, ele diz que
ele serve para organizar vários parágrafos em ordem alfabética. Tá vendo que ele está aqui de A a Z? Então, de A a Z é parágrafo. Quando ele bota aqui x elevado a 2, ele está dizendo que esse x, ele corresponde a elevar um número ao quadrado. Não é número, não. Tá? Nesse caso, o x aqui é parágrafo. Tá? Se fosse para elevar o número ao quadrado, seria dessa fórmula aqui. 2 elevado à segunda. Entendeu agora a diferença? O x Sim, deu pra equivale a entender. parágrafo. Entendeu agora? O x equivale a parágrafo. Pronto, Ok. beleza. Pronto, agora. Agora ficou bom. Eu troquei aqui a rede aqui. Botei a turva aqui. Certo? Bora aí de 14ª, meu povo. Que diz o seguinte. Lá no Word 2010, a opção de inserção de tabelas é um documento que pode ser encontrado na guia. Então, ó. Existem os pacotes Office, né, de escritório, que vale 2003 a 2007, a 2010, 2016, 2019 e o pacote Office 365, tá? E o pacote Office 365. Então, o que acontece? Nesse caso, quando ele diz que é para a opção inserção, nada mais é do que inserir, tá? Então, inserção, cadê meu botou aqui? Inserção, nada mais é do que inserir. Então, se você marcou letra B, parabéns aí, quem marcou. Tô vendo que todo mundo marcou letra B. Então, beleza, show de bola. Tava tranquila. Tá tranquilo, né? Então, melhor que tá dormindo, né? A voz tá saindo embaçada. Não, dorme de jeitinho, tô acordadíssima. Então, beleza. Então, meu povo, inserção nada mais é do que inserir. Essa daí foi tranquila, tá? Bora para a 15ª, que diz o seguinte. Com relação a atalhos que podem ser usados no sistema operacional Windows e versões posteriores, preencha as lacunas do texto a seguir. Olha só. Lígia usou o comando para recortar. Então, de cara, se você sabe o comando recortar, você já marca. Por quê? Recortar, como diz, ó, recortar para o bisuzinho. Começa sempre com Ctrl X. Então, ó, a banca foi generosa. Já marca a letra D, por quê, ó? Tá aqui, ó, Ctrl X, tá? Aí ele diz que lá, para você, em seguida, alternar as janelas, Alt Tab. Ele diz que pressionou o comando para colar. Colar, todo mundo sabe que é Ctrl V, né? E aí ele diz que no final, ela usou o comando para fechar Alt F4. Então, essa daí também foi tranquila, tranquila, tranquila. Se você sabe o comando recortar, você matou a charada aí. Eu vi que todo mundo respondeu a letra D. Então, ótimo. Agora foi meu mouse que travou aqui. Travei de novo aqui, ó. Voltei. Ixi, Maria. Começa assim. Para vocês travou aí? Meu povo? Vocês estão vendo que meu ponteiro do mouse está travado lá no meio, ó? Olha aí lá. Tá travou aqui, ó, para mim, ó. Voltou agora. Internet é bronca, viu? Vamos embora. Para 16, que diz o seguinte, na 16. Caiu para mim aqui. Espera aí que o layout caiu. Deixa eu voltar aqui. O layout para mim. Sabia que ela caiu. Espera aí, meu povo. Vou só colocar de volta Agora o tá layout aqui na tela. travando. Caiu aqui. Deixa eu colocar de volta aqui o layout na tela. Vou só estabelecer a conexão com ele aqui. Só trazer ele de volta aqui. Travou de novo ele aqui. Tá todo mundo aí? Vou trazer ele de volta aqui. Até agora ninguém correu. Pronto. Pera aí, deixa eu trazer o layout de volta aqui. É para não derrubar ninguém aqui, que eu tô com o maior cuidado aqui.
Trazer a apresentação de volta aqui, que ela tá travando aqui. Deixa eu destravar ela aqui. É que ela tá abrindo, viu? Tecnologia tem essas coisas aí, viu? Deixa a gente na mão aqui. Eu acho que só o Lulu que foi dormir. Foi? A bichinha tava cansada. Ela falou que a internet dela tá muito ruim hoje. Foi? Aham. É o mãe, né? Que ela tá, né? Na verdade, é no sítio. Eu que tô em Mães. E aqui Ah, tá pensei que ela. tudo ok. Eu pensei que vocês todas moravam aí na cidade. Não, ela ainda sai do mercado, ainda vai pra lá, acho que é uns 8 minutos de moto. Ixi, Maria. É longe, viu? Que ela chega em casa. Daí, já estabelecendo aí. Vai 90% aí pra voltar. E a Amanda é tão caladinha, né, minha gente? Nós já estamos acostumados, nós conversa demais. E ela Amanda fala fica só bem aqui no chat. quietinha. Vocês Amanda já fala são no chat aqui. veteranos. Eu tô aprendendo agora. Tá vendo, Amanda? Amanda tá gostando das aulas, Amanda? Tá tudo certo Tudo aí? certo, muito boa, viu? Até que eu tô aprendendo aí algumas coisas. Não sei se vai dar tempo para o curso. Vai dar tempo, se Deus quiser. Voltou agora aqui. Chega, um Jota. Vou botar você aqui de volta. Voltou agora. Estão vendo aí o slide? Sim. Sim. Ah, tô. Agora. Beleza. Voltou esse danado. Olha só. Voltando aqui a nosso 16ª questão, que ela travou. E seguindo a 16ª questão, mais uma de atalho. Então, cuidado que, assim como eu disse a vocês, que lá no comecinho, nossa aula aqui, a banca, ela gosta muito de falar de extensões, ela também cobra muito atalho, tá? Então, é bom vocês dar uma exercitada nesses atalhos aí. E o seguinte, lá no Windows 10, assinale quais teclas combinadas são utilizadas para minimizar todas as janelas de todos os monitores. E caso aperte de novo, restaura para o estado anterior. Certo? É o seguinte, ele fala ali que Windows mais Home, Windows mais M, Windows mais N e Windows mais D. Quando ele fala Win, é essa teclazinha do Windows, tá? Também pode chamar de Wiki. Eu falei para vocês na outra questãozinha aí. Então vamos direto ao ponto, né? Se ele quer que você minimize todas as janelas de todos os monitores, tá? Então você já vai direto ao ponto marcando a letra D. Por quê? Porque a letra D, ele diz que você pode, quando você aperta o Windows mais D, você chega ao seu desktop, sua área de trabalho. Sua área de trabalho. Então marquem aí a letra D, tá? Deixa eu ver se eu trago de volta a minha caneta. Canetinha virtual. Chegue, minha filha. Chegou agora ela. Então, ó, o Windows mais D, certo? O Windows mais D. Tranquilo? A letra, por exemplo, a letra B, Windows mais
Vai, Marcelo. Fala aí, irmão. Minha gente, qual é a resposta da letra, aliás, da questão 15, que me passei 15. aqui? Sim, Letra D. Letra D. da questão 15, letra D? Letra D. Pronto, tá Certo? certo. Obrigado. Viu? Valeu. Ó, a letra B, ele fala o in mais M. O M, ele minimiza. Só que ele minimiza todos os aplicativos, menos a sua tela atual, tá? E a letra T, que ele diz o Windows mais N, ele também minimiza todas as janelas, né, tá? Mas só que ele minimiza só do monitor atual. Então, como eu disse para vocês aqui, eu estou com o meu computador aqui no meio, tenho duas telas, um em cada ponta. O que é que ele diz aqui? Que ele quer que seja minimizado todas as janelas de todos os monitores. Então, se é de todos os monitores, só lhe resta marcar isso aqui, porque quando você dá o Windows mais D, ele vai minimizar. Se você tiver 3, 4 monitores, 1, 2, ele vai minimizar todo mundo. Você vai ter acesso ao seu desktop, sua área de trabalho, tá? E se você apertar novamente o Windows mais D, ele vai voltar todo mundo, vai maximizar todo mundo. Beleza? Essa é a diferença. Então, 16ª, letra D. Na 17ª questão, diz o seguinte, que lá no documento do Google, pode-se controlar o alinhamento do texto em um parágrafo, tá? Os alinhamentos abaixo, da esquerda para a direita, tá? São respectivamente. Ó, de cara, você já consegue matar aqui pela lógica, porque se está tudo aqui, ó, alinhado de um lado, alinhado do outro, em cima e embaixo, está tudo alinhado, significa que você justificou. Então, você já exclui a letra B e a letra D. Por quê? Porque esse aqui é justificado. Tá vendo? Tá tudo alinhado de um lado do outro, em cima e embaixo. Então, você justificou o seu texto. Tá? Aqui, se você analisar, tá tudo centralizado, né? Tá tudo centralizado. Tá aqui, ó. Centralizado. Tá? Qual é aqui o pulo do gato? É nesses dois aqui, ó. Por quê? O que é que está alinhado? É sua direita ou sua esquerda? Está alinhado aqui, ó. Está alinhado à sua esquerda. Então, se está alinhado à sua esquerda, aí você mata aqui, ó. Letra A, tá? Porque muitas pessoas confundem esses riscos aqui, como se estivesse saindo da direita. E por isso que na letra C ele diz assim, alinhado à direita. Então, esses riscos estão saindo da direita. Mas, na verdade, o que você tem que esvaziar é no alinhamento aqui, ó. Ele está alinhado à sua esquerda. E está alinhado à sua direita. Então, ó, alinhado à sua esquerda e alinhado à sua direita. Fechou? Essa daí também tranquila, sem estresse. Vamos para a próxima. 18ª, mais uma de correio eletrônico, que diz assim. Adriano, ele deseja... Isso, é isso aí, Fatinha. Essa 18ª, como disse nosso colega Fatinha, é só interpretação, porque ele já vê o cabeçalho aqui, ó. Tá? Então, digamos que você esqueceu. Você esqueceu, né? Mas aqui ele botou para você o cabeçalho. Para, com cópia oculta e assunto. Então, ele diz o seguinte, que Adriano deseja enviar um e-mail para quem? Para Yuri, Honório e Camila. Certo? Yuri, Honório e Camila. Aí ele diz o seguinte, que ele utiliza o serviço do Gmail, tá? Eletrônico, lá do Google. No entanto, Adriano deseja enviar o e-mail de forma que os outros dois destinatários não saibam que Camila também recebeu o e-mail. Para isso, o Adriano deve digitar o e-mail de Camila aonde? Ó, essa daí também ficou fácil. Todo mundo marcou certo aí. Com cópia oculta. Então, Camila tem que ficar escondidinha lá, só vendo a galera se matar. Certo? Vamos para a 19ª questão, que é uma questão de segurança da informação, de vírus, tá? Que diz o seguinte, um exemplo de software malicioso bastante conhecido é o Trojan, ou também ele é conhecido como cavalo de Troia, tá? Aí diz o seguinte, que esse tipo de software, ele recebeu esse nome por ter o seguinte comportamento. Aí ele diz, envia anúncios indesejados ao usuário e janelas pop-up. Não é o cavalo de Troia que faz isso, não. E quem faz isso, anota aí. É um cara chamado Adware. Ok? É um cara chamado Adware.
Ele que envia os anúncios, tá? Então não é a letra A. Na letra B diz que ele se instala no sistema sem um conhecimento e captura as informações pessoais. Quem se instala sem seu conhecimento e captura suas informações é o arquivo chamado espião. Então é o spamware. Spamware. Ok? É o spamware. Então também não é a letra B. A letra C diz o seguinte. A letra C diz o seguinte, que se instala no sistema, criptografa os arquivos de dados do usuário e, posteriormente, ele pede quem? O resgate. Eu falei lá no começo da aula. Se pedir resgate, é um famoso ransomware. Tá? É o ransomware. Ransomware. Ok? E aí, sobrou, de fato, vocês marcariam certo aí, a letra D, que o cavalo de Troia, ele consegue se disfarçar de programas comuns para infectar o sistema, enganando quem? Os usuários. Então, anotem os bisus da letra A, da letra B e da letra C, tá? E aí marquem aí a questãozinha, a letra D. Ok? E para a gente finalizar a noite, meu povo, cadê a Aparecida? Olha ela ali, Aparecida, de novo. Já essa é a média. Ela já está dizendo direto que é a média, não precisa você somar, Aparecida. Entendeu? E aí diz o seguinte, na planilha baixa editada lá no Excel 2010, tá? Foi inserida a célula C1, na célula C1 aqui dentro dessa célula, foi inserida essa fórmula parecida. Essa fórmula aqui. E ele disse, o resultado que será retornado é... Dá para fazer essa daí, Aparecida? Vocês querem pelo menos 2 minutinhos para fazer essa daí, para ver se vocês entenderam? Vera, Amanda, Fatinha, quer 2 minutos, pelo menos? 2, 3 minutos para tentar resolver? Cristina, Dona Cris, já resolveram aí? 2 minutinhos? 2, 3 minutinhos para vocês resolverem, tá? Olha, ele está dando a média e está dando as células. Ele deu a célula A1, a célula B2, a célula A3. E no final, ele já disse que o valor é 4, tá? Então, a última ele já não colocou célula, já botou o valor direto da célula. Estou 4. Tirem a média aí. E vejam quanto é que vai dar aí para vocês. Lembrem da escola, tá? A média são 4 unidades. No caso, esse aí vai fazer a soma do A1, do B2, A3. No final, somar com 4. Você achar a média. Lembra da escola, são 4 unidades. Eu vou somar ou dividir por 4? Não. Coloque embaixo aí, nas suas anotações. Você vai colocar aqui, ó. A1, vale quanto A1? 2. 2. A1, 2. B2 vale quanto? B2 5. vale 5. 5. Isso, Dona Cris. 5. A3 vale quanto? 1. A3 vale... A3, 1. 1. Com 4, 12. Dá conta aqui, não dá 8? Dá. E com 4 lá, 12. Isso. Dividido 8, por 4. Aí Dividido aqui ele por está 4 dizendo dá aqui, ó, 3. no final ele tem 4. Então, ó, em vez de ele te dar aqui a célula, por exemplo, A2, ele já disse que era 4. Então, ó, A1 vale 2, B2 vale 5 e A3 vale 1. Então, ó, 8 com 4, como disse Dona Cris, 12. São quantas células?
Uma célula, Quatro. 2 células, 3 células, 4 células. 4. Dividido por 4 vai dar 3. 3. Entendeu, Aparecida, agora? Diga, dona aqui, pode dizer. Acho que não. Acho que ela não entendeu, não. Entendeu, Aparecida? Entendeu não, né? Não, eu estava fazendo, aí Cris começou a falar e eu me perdi todinha aqui. Pera aí, vamos embora. Vamos fazer direito aqui. Desculpa, Aparecida. Calma. A gente chega lá. Não te aperrei não, viu? Nem se preocupe com isso. Ó, veja só. Deixa eu explicar a você. Deixa eu dividir uma diferença daquela outra. Naquela outra, ele dizia que você tinha que somar as canetas e achar a média. Lembra disso? Sim. Bom, aí na outra lá, se você olhar, ele já disse lá as fórmulas. Tinha lá soma de C2 até C6, dividido por 5, tá? Então lá ele te deu o resultado, lá ele não tinha nem o resultado, lá ele só dizia que o assistente tinha que achar a média. E ele te botou as letras A, B, C, D, tá? Ele te botava as fórmulas lá. Nesse aqui, ele fez o contrário. Nesse aqui, ele já colocou a fórmula aqui e está colocando os resultados aqui. Então, ele está dizendo aqui, ó. Ele está dizendo assim, Aparecida, hoje, agora, eu quero, na célula C1, tá aqui, ó. C1, eu quero que você coloque essa fórmula e ache a média. Ele inverteu. Naquela outra, ele coloca os valores das canetas, tá? E ele pede a você qual é a fórmula que você vai usar. Essa ele já coloca a fórmula e quer saber qual é o valor final. Ele inverteu. Então, ó, não precisa nem você você escrever. O que é que você vai se ligar? Nos valores. Note que aqui, de uma célula para outra, ó, veja a diferença de uma célula para outra. Ele não tem 2 pontos. Porque 2 pontos é até. Ele tem, ó, ponto e vírgula. É o que é I aí, né? Isso. Então, ele está dizendo assim, ó, em outras palavras. Igual a média de A1, I, P2, I, A3 e 4. Em vez de ele botar A2, ele já botou que A2 é 4. Tá vendo aqui que A2 é 4? Já botou aqui, ó. Ele não colocou o último como A2, ele só colocou que é 4. Então, se você olhar para a tabela, você vai ver que 4 era A2. Então, ele não colocou a última como A2, já colocou o resultado direto. Por que ele fez isso? Ele está forçando você a colocar aqui. Então, ó, transcrevendo para cá, para você entender, ó. Média. Aqui ficou muito feio aqui. Ó. Quem é A1? A1, né? 2? 2. 2. I, ó, ponto e vírgula. Quem é B2? 5. Ó, 5. I. Quem é A3? 1. 1. Deixa eu apagar ele aqui. Ó, 1. E 4 que já tem ali, ó. Entendeu? Agora? Entendi. Ó. Tá. Então você achou, ó, A1 que vale 2, você achou B2 que vale 5, você achou A1 que vale 3. E você tinha lá um cara já aqui que eram 4. Então, se você somar isso aqui tudinho, digamos que nos seus alunos você achou a primeira unidade, segunda unidade, terceira unidade e a quarta unidade. Você não tem que colocar a média final do aluno, sabe se ele passou ou não? Então, ó, 12 dividido por quanto? Por 4, ó. 1, 2, 3, 4. Então, ó, 12, tá? 12 dividido por 4, que eu tenho 4 células aqui, ó. Então, foram 4 células? Então, eu achei 3. Entendeu agora? Na outra, ele já colocou para você, dividido por 5. Aqui ele não colocou. Aqui ele está dizendo, se ele colocasse 6 células Aparecida, digamos que ele colocasse A1,
B2, A3, e no lugar do 4 ele colocasse A2, em sequência, digamos que ele colocasse 3, certo? E daria 15. 15 dividido por 5, 3. E assim por diante, entendeu? Como é que funciona? Entendeu mesmo? Entendi, aos poucos eu vou pegando. Justo. Lá na quinta aula em diante você vai começar a se familiarizar, certo? Então, meu povo. Então, fica. Dona Cris, deu tudo certo aí? Amanda, Cristina, Dona Alcinete, tudo certinho aí? Entendeu tudo aí? Ficou alguma dúvida, meu povo? Para vocês aí? Marcelo, tudo certo aí? Fatinha? Pronto, show de bola. A ideia aqui, meu povo, é isso aí, ó. Eu não estou preocupado com a hora, para mim, indiferente. Já vamos com 2 horas e 10 minutos de aula, tá? 2 horas e 17 minutos, na verdade, de aula. Então, para mim, não importa a aula, assim, o tempo. O que eu quero é que na hora que eu fechar aqui a nossa live, é que vocês possam entender, assim, não. Hoje, de fato, eu entendi. Esse é meu intuito aqui, tá? Então, se todo mundo entendeu, beleza. Ah, professor, a questão 6, rapaz, eu fiquei em dúvida, tal. Se todo mundo quiser desconectar, fica eu e você na 6. Não tem problema, não. Aqui a gente quer que todo mundo fique tranquilo aqui. Tá certo assim? Então, tenham todos aí uma ótima semana, tá? Quer falar, dona Cris? Não, só desejar boa noite para todos aí, viu? Para você também. Obrigado, dona Cris. Uma boa noite para todo mundo, uma ótima semana, tá? Fique com Deus. E eu vou tentar baixar os materiais que chegaram para mim e vou tentar daqui para sábado eu coloco esses outros materiais para vocês. Mas, no caso, a Aparecida já imprimiu. Quem puder imprimir, colocar na pastinha, furar, igual faz na escola. Fura, bota numa pastilha classificadora, aí vai servir muito para vocês aí, esse material, para outros concursos. Tá bom? Então, fiquem na paz aí. E foi um prazer estar com vocês mais uma noite. Tá bom? Boa Forte noite. abraço aí. Valeu. Boa noite. Tchau, Verônica. Tchau.